Nossa conversa de hoje no programa Conexão com o Futuro é para você que deseja tornar suas escolhas mais conscientes e busca ferramentas para o seu desenvolvimento pessoal, familiar e profissional. Em outras palavras, o tema da entrevista é sobre as técnicas quânticas energéticas voltadas para o autoconhecimento e cura. E para falar desse assunto, converso com a farmacêutica, fitoterapeuta e terapeuta integrativa Andresa Zuntini. Seja bem-vinda, Andresa, ao programa Conexão Futuro. Obrigada por aceitar nosso convite. E primeiro explica para nós o que são as terapias integrativas, para que serve e quais os sintomas para as pessoas que buscam essas terapias. Conta para nós um contexto das terapias integrativas. Então, primeiro eu agradeço o convite por estar aqui falando um pouquinho, sobre o meu trabalho e sobre essa busca do autoconhecimento, e não só autoconhecimento, mas cura também, As terapias integrativas, elas fogem um pouco da convencional, onde a gente tem lá um conhecimento com o médico, mais um farmacêutico, vamos colocar dessa forma, com o tratamento convencional da medicina. Então, nós vamos trabalhar com a energia que está ao nosso redor, o que está ao nosso campo, à nossa volta, E nós tratamos o ser humano como um todo, então olhando desde a cabeça, corpo, membros, tudo, Nós não vamos tratar somente uma parte específica do corpo, a gente vai trabalhar ele como um todo. E as terapias energéticas, elas sempre procuram a causa daquela dor, a causa daquele sintoma, daquele sofrimento, para a partir daí a gente procurar uma ajuda para esse cliente, para esse paciente, quando ele está fazendo o tratamento em conjunto com o médico, para daí poder ter uma vida um pouco mais leve, um pouco mais fácil, mais tranquila, para ter uma fluidez nessa vida. Perfeito. A gente está falando do termo holística, que é justamente essa integração, do corpo, mente e espírito. É daí que surgiu o termo do holístico? Exatamente. De olhar o ser humano como um todo, não só como uma parte, Por exemplo, se eu tenho uma dor de cabeça, eu vou lá e tomo um medicamento para enxaqueca. Na parte holística, nós vamos verificar por que aquela dor de cabeça está vindo, qual é a causa. Está realmente só nessa dor de cabeça ou está vindo de uma ansiedade, de uma preocupação? Então é através disso que a gente vai verificar, tratando o ser humano como um todo, de por que ele está sentindo isso. E quais são as técnicas que você trabalha das terapias? Porque são muitas, Hoje você atua com qual técnica? Hoje eu atuo mais, na verdade eu tenho várias técnicas, mas o que eu mais trabalho é com constelação familiar, Theta Healing, Reiki, mas eu também trabalho com auriculoterapia numa quantidade um pouco menor, cromoterapia, sistema de inteligência multidimensional. Então são várias técnicas que a gente vai utilizando e juntando tudo isso para poder tratar a pessoa como um todo, E os florais que também ajudam como coadjuvante também para casa, também ali tomando a medicaçãozinha, um floralzinho, para ajudar a acalmar um pouquinho mais ou trazer aquela tranquilidade maior. Nós vamos falar um pouquinho dessas terapias, mas primeiro, para quem é indicado essas terapias? A gente sabe hoje que elas funcionam como complementares. Se você já está no tratamento também com médico, alguma coisa, elas atuam nessa complementação, é isso? Exato, na complementação, mas também no autoconhecimento, Tem muitas pessoas que têm uma dor e vão buscar uma terapia por conta disso, mas tem muitas pessoas também que buscam para se conhecer melhor, entender melhor o que acontece dentro dela ou o porquê a vida dela é daquela forma. E hoje, na verdade, hoje em dia, não existe para quem é indicado ou por que é indicado. Na minha opinião, todo mundo deveria fazer terapia, seja de uma forma ou de outra. Sim, porque a gente sempre traz alguma coisa lá de dentro, das nossas raízes, que seria muito importante conhecer para daí poder curar. E a cura, quando a gente fala, não é só uma cura no sistema físico, Por exemplo, eu estou com uma dor no braço, vou curar o meu braço. Não é isso, eu preciso me curar para ser uma pessoa melhor. Então, sempre quando a gente busca um autoconhecimento, é realmente para poder ser melhor para o outro, não, para mim mesmo, para eu parar de me agredir, para eu parar de me culpar, para eu parar de me julgar muitas vezes. Exatamente. Aliás, dos pontos da sabedoria é a gente entender que a gente não sabe de nada ainda, E essa é uma busca do ser humano, Andresa? Exatamente. E essas técnicas que você trabalha, cada uma é para alguma necessidade específica? Por exemplo, eu quero fazer a constelação, tenho o Theta Healing, como que você indica conforme você está conversando, digamos, com a pessoa que te procura? Na maioria das técnicas, por exemplo, na constelação e no Theta Healing, que são os dois que eu mais trabalho hoje, são técnicas que nós olhamos para o passado. Então, sempre identificando o que aconteceu, qual é o trauma, qual é o bloqueio, qual é o choque, o que aconteceu lá no meu passado que me fez desenvolver alguma doença física ou que me fez desenvolver alguma patologia hoje, ou não seja nenhuma patologia, algum modo com que eu estou me comportando. Então, sempre nós vamos olhar para o passado. E como que a gente vai verificar
qual é a técnica melhor indicada para aquele cliente, né? Eu sempre pergunto qual é a sua dor. Então, através da sua dor é onde nós vamos trabalhar. E aí muita gente me pergunta, mas Andresa, dor física eu não tenho. Tá, mas qual é a sua dor emocional? O que para você mais te incomoda? Então, é a partir daquilo ali que a gente vai verificar qual é a técnica que mais se enquadra, mais se encaixa. Então, aí, para você também entender a necessidade da pessoa, você precisa saber, e ela tem muito consciente qual é a dor dela, porque às vezes as nossas dores psicológicas são um pouco inconscientes também, né? Sim, normalmente quem busca terapia, busca, na maioria das vezes, com muitas dores. Mas aí a gente tem uma conversa, toda uma anamnese antes, para poder entender qual é o ponto onde mais incomoda. A gente fala, qual é a pedrinha no sapato? Aquilo ali que tipo... Que tá... É nesse ponto que a gente vai pegar e é a partir daí que a gente inicia a terapia, né? Inicia ou uma sessão pontual ou várias sessões para conseguir ter uma melhora. Para ter uma melhora. E eu iniciei até falando sobre escolhas, né? E você, como farmacêutica que vem de uma medicina mais convencional, o que te fez escolher essas terapias, esse tratamento? Bom, na verdade foi por um autoconhecimento meu e tudo começou por conta de uma doença autoimune que eu desenvolvi há alguns anos atrás, mais ou menos uns 12 ou 13 anos atrás, quando o médico fechou o diagnóstico, foi uma síndrome do intestino irritado, onde eu tinha sangramento. E aí o diagnóstico foi fechado, onde eu tinha que tomar medicação para o resto da vida. E eu não aceitei isso, mesmo sendo farmacêutica, mesmo sabendo da indústria farmacêutica, das medicações que poderiam me ajudar, eu achava inadmissível isso, né? E aí foi quando eu comecei a procurar e entender por que eu estava desenvolvendo aquela doença, né? O que tinha desencadeado, por que o meu organismo estava lutando contra mim mesma, né? Quando ele deveria lutar ao meu favor e não contra. Sim. E aí foi a partir daí que eu comecei a estudar mais as técnicas e quando eu comecei a entender um pouco mais disso, foi quando me despertou e falou, opa, se funcionou para mim, totalmente cética, que achava que nada funcionava, que era só a medicina tradicional. Aí eu pensei assim, se funcionou para mim, vai funcionar sim, vamos levar isso para mais gente, porque quando a gente se conhece melhor, a gente consegue entender o que está acontecendo dentro de nós e conseguimos fazer com que o nosso organismo trabalhe a nosso favor e não contra, né? E agora eu quero saber da Andressa se ainda existe muita resistência das pessoas por parte das pessoas dessas terapias integrativas. Hoje, tendo em vista que já existe mais de 3.000 estudos publicados pela ciência comprovando os benefícios dessas terapias na saúde das pessoas, né? Normalmente, o público que vem me procurar já vem com conhecimento, né, sobre as terapias, então eles já entendem um pouquinho mais e por conta disso eles já não têm essa resistência. Mas a adesão, por exemplo, de uma pessoa externa para vir para cá, para a terapia, é um pouco mais resistente sim. Primeiro por não conhecimento, segundo porque acham que é uma prática esotérica e aí existe muito isso de, se é esotérico, deve ter alguma coisa fora ali do contexto normal. Mística, bruxaria, né? Muitas vezes a gente até brinca aqui no consultório, tem alguns clientes que falam, olha, minha bruxinha preferida, mas não é que é uma bruxaria, na verdade tudo que a gente trabalha vem muito do inconsciente de cada um, né, e da energia que cada pessoa traz e transmite. Então, diante disso, existe sim uma certa resistência, muito mais por conta desse misticismo, de as pessoas não conhecerem, apesar de que as técnicas complementares já estão no SUS, muitas delas. Exatamente. A constelação, o reiki já está. Então, a cada vez mais nós estamos observando, né, que essas técnicas elas estão sendo complementadas, então estão sendo integradas, né, junto na saúde, mas ainda existe. Existe. E aproveitando isso, a pessoa que é mais resistente a isso, ela vem por indicação de alguém ou familiar, isso também dificulta o tratamento, ela obter o resultado ou você tem algum histórico que ela acaba tendo um bom resultado depois disso? Inicialmente, normalmente na primeira e na segunda sessão, a pessoa tem uma certa resistência até um certo bloqueio. Ela não se permite trabalhar, né? Trabalhar, que a gente diz, é quando nós vamos olhar lá para dentro e ver o que está acontecendo. Então, na maioria das vezes, a primeira e a segunda sessão, a pessoa fica meio rígida, meio inflexível. Mas, normalmente, na partir da terceira sessão, a pessoa olha e fala, como que você sabe de tal assunto? Como que você conseguiu ver tal bloqueio, tal crença? Como que isso pôde aparecer, né? E aí quando ela começa a se soltar e começa a entender que, olha, existe um mundo fora disso e um mundo dentro de mim que é muito mais amplo que eu preciso conhecer. Sim. E aí a terapia flui. Aí muito os resultados são ótimos, né, Andressa? E fala um pouquinho pra gente como que funciona a terapia da constelação familiar.
A constelação familiar, ela sempre parte do princípio do pertencimento, de que tudo que nós fazemos, né, nós estamos honrando os nossos ancestrais. Então, na constelação, a gente sempre vai verificar o porquê que eu estou seguindo, né, algum determinado padrão e de onde vem isso. A constelação, ela serve para inúmeros casos, né, não só, por exemplo, para a família. Apesar de ter o nome constelação familiar, nós podemos usar ela para resolver qualquer tipo de conflito, né? E, diante disso, nós vamos entender de onde vem aquele conflito e o que nós podemos fazer para parar de seguir aquele padrão. Por que eu continuo fazendo igual meu pai, igual minha mãe, igual meu avô, igual minha avó? Por que eu tenho que continuar honrando o padrão deles, né? Então, a gente sempre trabalha com muita amorosidade na constelação familiar. Na constelação familiar, nós vamos trazer os personagens e vamos fazer falas para esses personagens que estão ali e sempre com muita honra, com muito amor, sem julgamento, né? Entendendo que o que aconteceu no passado, houve alguma justificativa para aquilo ou foi simplesmente porque o nosso ancestral aprendeu daquela forma e veio repetindo de geração por geração. Mas chega um determinado momento que nós não precisamos mais fazer aquilo. Então é que naquele momento que a gente se permite se soltar, né? Então a gente pede com amorosidade para que eles realmente nos liberem daquela obrigação de seguir o padrão. E é muito importante, né, Andresa, ter essa troca, porque a gente está falando de um sentimento nobre aí nesse tratamento, onde você está vendo uma troca de energia. Então, por isso que a gente fala terapia integrativa desse conjunto. Você também tem que estar participando daquilo com todo o teu amor, com todo o teu respeito. É muito importante que o profissional tenha essa troca com a pessoa, né? Exato, Patrícia. Eu costumo sempre falar para o cliente quando ele entra dentro do consultório, né, que a partir do momento que ele entra, ele já me permite fazer o acesso à energia dele e a partir daquele momento é como se eu estivesse anulando todas as minhas crenças, todos os meus julgamentos, porque também sou um ser humano e a gente também tem isso, né? Mas eu acabo anulando tudo isso para poder acolher aquela pessoa com amorosidade, independente do que tenha acontecido na vida dela, independente do que ela esteja passando ou por que ela esteja passando por aquilo, né? Pois é. E a gente tem visto, inclusive, que em próprias audiências de conflitos, de mediação de conflitos, né, e conciliação, eles já estão buscando a constelação familiar para auxiliar nesse processo, é isso? Você já viu algum caso assim? Sim, na verdade eu acompanhei algumas palestras, né, sobre isso e é muito interessante quando nós fazemos o estudo sobre as constelações familiares em relação à mediação de conflitos, porque eles estão sendo muito usados em casos de separação de casais, onde tem uma criança envolvida, né? E às vezes o casal briga tanto por conta daquela criança e não precisa de tudo aquilo. E muitas vezes numa mediação você consegue evitar de levar tudo isso para o fórum. Então você consegue resolver ali naquele momento sem ter que levar para frente, né? Sem ter que ter uma briga muito maior. E diante disso é muito importante até para a criança, porque ela consegue ver os pais com mais amorosidade. A criança, ela deixa de entender que aquilo é um conflito, que aquela briga é por conta dela, né? E para ela, a amorosidade que aquela criança leva, eu falo que é pro resto da vida, é muito bom. O próprio conflito já deixa de existir, né? Deixa de existir, exato. E o Theta Healing, como que é essa terapia? O Theta Healing, ele olha para o nosso inconsciente, né? É como se a gente estivesse fazendo uma regressão, só que consciente. Então, nós pedimos o acesso para conseguir verificar o que foi que aconteceu no passado, onde está o choque, o trauma, o bloqueio, o que aconteceu. E diante disso, muitas vezes nos é mostrado alguma imagem, às vezes vem alguma intuição como palavra, como mensagem, e aí nós vamos fazer uma conversa para entender o que foi que aquilo aconteceu, né? Diante daquele assunto, o que faz sentido para a pessoa que está ali fazendo a sessão do Theta Healing. E aí nós falamos que através de programação neurolinguística nós limpamos aquela crença e substituímos por uma que faça sentido. Então o Theta Healing, ele é olhando para o passado, verificando qual é a crença, o que foi que aconteceu. E o Theta Healing, eu sou apaixonada pelo Theta Healing. Sim. E eu falo que ele revela muitas coisas que às vezes a gente nem sabe, coisas que às vezes aconteceu quando a gente estava no ventre da nossa mãe. Então muitas vezes nós conseguimos acessar memórias de crianças que estavam sendo geradas ainda e às vezes a criança tem aquele comportamento por conta de algo que ela sentiu lá no passado. E aí com amorosidade também a gente vem e traz o amor incondicional para aquela criança, é feito todo um acolhimento, né, durante a sessão para aquela criança interior e através desse acolhimento a pessoa, é como se houvesse um renascimento, é muito bonito. Que bacana, e é uma troca onde você também está eliminando os bloqueios, né, que às vezes impede. Vou perguntar para ela agora um dado importante. Pesquisas mostram que a procura por práticas integrativas e complementares cresceu mais de 46% em 2021 e vem crescendo muito o número de profissionais da saúde para eles se aperfeiçoarem nesta prática.
E como que você está vendo esse cenário agora, Andressa? O cenário do crescimento, na verdade, se deu muito por conta da pandemia, né? Por conta das crises que aconteceram, né? A pandemia deixou a gente preso dentro de casa, e aí não só dentro de casa física, mas dentro da nossa casa. Isso. E aí é o problema, como eu vou lidar com o que está acontecendo aqui dentro que eu ainda não conheço. Turbilhão ali. Exatamente. E por conta disso, realmente, aumentou muito a procura, né? E até muitas pessoas foram buscar também autoajuda, e através da autoajuda, acho que assim como eu, né? Sim. Viram que aquilo era algo interessante, legal, e fomos desenvolver também. Tem muitos profissionais mesmo hoje. Muitos profissionais, e que eles viram a necessidade porque o próprio paciente chega lá já pedindo por isso, né? Já pedindo, exato. E a ansiedade, que vem sendo hoje considerada o mal do século, ela é uma das maiores queixas. Eu vou te perguntar também quais são as maiores queixas, mas se tratando agora da ansiedade, como que você trabalha isso nas terapias? A ansiedade, de um modo geral, ela é uma das maiores queixas, sim, que vem para o consultório. E a ansiedade por quê, né? Hoje a gente vive num mundo muito imediatista, onde tudo que nós queremos é tudo para agora, não é para daqui a pouco, para depois, é tudo para hoje, ou às vezes até para ontem, né? E o não conseguir o que quer causa uma frustração. Então, nós vamos trabalhar essa frustração e entender que, em um determinado momento, nós precisamos parar um pouquinho e aguardar, né? E ver que cada coisa tem o seu tempo, cada coisa tem o seu momento. Então, nós vamos trabalhando muito nesse imediatismo. Por que eu preciso ser tão imediatista? Porque eu não posso esperar? Por que as coisas têm que ser sempre para agora ou para já, né? E isso vem muito da sociedade. Se a gente for pensar, né, em tudo que nós vivemos nesses últimos tempos, era sempre para ontem. Eu sempre tenho que estar procurando, correndo atrás de tudo. E isso gera até um cansaço, de por que eu tenho que fazer isso? Então, nós vamos desacelerando. E aí, usamos práticas até de meditação para isso, né? Para desacelerar e conseguir acalmar a mente. Pensar uma coisa por vez, né? Andressa, nós falamos, né, da ansiedade. E quais são as maiores queixas das pessoas que buscam essas terapias? As pessoas, elas buscam muito a terapia comigo no consultório hoje, que eu tenho observado muito é em relação à solidão. Isso também muito provocado às vezes pelo abandono, né? Não digo o abandono de algum parente, de alguma coisa desse tipo, mas muito mais o abandono de si próprio, né? De si mesmo. E também por conta das mídias sociais, né? As pessoas hoje, elas se sentem muito mais tristes por conta de ver lá na mídia social, ver nas redes sociais que todo mundo é feliz, né? E quando elas se comparam com as outras pessoas que estão sendo felizes e olham para a vida dela e falam, nossa, eu não consigo ser feliz desse jeito, por que isso está acontecendo? Também gera essa outra frustração, gera ansiedade, e aí o que eu acredito hoje que o mal mesmo que nós temos não é nem a ansiedade em si só, mas sim a causa dela muito essa solidão, o medo de ficar sozinho e também essa comparação, por que eu não sou tão feliz, né? É uma comparação completamente equivocada, né? Equivocada. E como que você vê a questão do autoconhecimento, essa busca? Você vê que isso já faz parte da prioridade da vida das pessoas, ou elas ainda querem curar dores interiores, estão buscando um pouquinho mais cuidar dos seus problemas individuais do que o autoconhecimento? Como que está essa equação aí? Hoje, vamos dizer assim, uma equação, ela não está equilibrada. Não. 90% das pessoas buscam o tratamento para algum tipo de dor específica, né? Então, elas sempre chegam no consultório com alguma queixa. E aí, muitas vezes, a partir daquela queixa, nós conseguimos resolver aquilo e identificar o que está acontecendo. E aí, a partir disso, eles resolvem seguir para o caminho do autoconhecimento. Porque, muitas vezes, assim, né? A gente consegue resolver uma queixa ali, uma queixa específica, mas se eu não for lá e não for olhando para mim e entendendo o que está acontecendo, eu vou desenvolver outra coisa. Então, o autoconhecimento ele vem como algo secundário mesmo, nunca como uma prioridade. Sempre a prioridade é resolver aquele conflito daquele momento. Aquele medo, aquela aflição ou medo, né? Exato. E quanto tempo é um tratamento de uma terapia ou é algo como que você escolhe como um estilo de vida para você? Porque a gente sabe que o autoconhecimento é algo que a gente vai buscar a nossa existência aqui na Terra, ela vai envolver o autoconhecimento sempre, né? Sempre. Eu falo que quanto mais a gente busca, mais a gente acha. Exatamente. E o autoconhecimento é assim, para mim, o autoconhecimento é o que mais importa. Então, não tanto fazer uma terapia pontual para descobrir alguma coisa, né, alguma dor ali, mas sim o autoconhecimento para conseguir entender, se entender melhor, entender por que eu estou aqui, qual é a minha missão, o que eu preciso fazer, o que eu preciso passar nesse mundo, né? Mas eu verifico muito, né, e observo muito que nos clientes a maioria chega com uma questão pontual. E aí, quando chega com aquela questão pontual, às vezes a gente resolve de novo, né? Resolvemos aquilo ali e a pessoa resolve ir para o autoconhecimento. Então, não existe
existe um tempo específico. Por exemplo, eu vou ficar 1 ano na terapia e aí eu vou embora. Não, tudo depende daquela pessoa e do que ela quer procurar. A maioria das vezes eu vou ensinando técnicas para essa pessoa para que ela consiga também ir sozinha, para que ela consiga caminhar sozinha. Eu sempre falo que eles não podem me usar como uma muleta, né? De eu estou sempre lá e você vem como um apoio. Não, na verdade eu ajudo durante um determinado tempo, até o momento que a pessoa já está pronta e ela consegue resolver as questões dela sozinha, já consegue ter um direcionamento e consegue entender os conflitos dela. Peraí, por que eu estou passando por isso? Nossa, aconteceu isso. Não, então eu vou pensar melhor nisso e agora eu já sei como eu vou poder seguir, sem que ela tenha que ficar o resto da vida, né, ali em terapia. Exatamente, dar essa independência para a pessoa, Exato, né? Que é o mais importante. Né? Porque a gente tem que entender que o ponto de apoio tem que estar dentro da gente, né, Andressa? Exatamente. E agora, para finalizar, Andressa, como que você vê o ser humano, o que você falaria para o ser humano que está buscando uma direção de vida hoje? Qual é o conselho, o que a gente pode falar para as pessoas que nos assistem aqui? Qual caminho tomar? Como você ter o controle da tua própria vida? Primeiro, acalmar a mente, que é o ponto principal de tudo isso, né? Então, acalmando a mente, olhando para dentro de si, fazendo uma busca interna mesmo, né? Olhando para dentro do seu coração e entendendo o que ali está te doendo, né? E diante disso, está ressignificando tudo aquilo. Outra coisa também muito importante é não julgar. E por que não julgar, né? Muitas vezes nós olhamos para a vida dos outros e até para a nossa própria vida com julgamento. De, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Isso não é o mais importante, é acolher tudo aquilo com amorosidade e entender que hoje, a partir desse momento, eu posso fazer diferente. Eu não posso mudar mais o meu passado, mas eu posso olhar para o meu passado com mais amor e entender que se tudo aquilo aconteceu, tudo aquilo serviu para o meu crescimento. Olhar aquilo como aprendizado e, através desse aprendizado, ressignificar a minha vida e ir para uma nova direção. E o mais importante é quem escolhe a direção somos nós. Quem decide a nossa vida somos nós. Ninguém vai decidir por mim. Então, hoje eu tenho uma escolha. Eu posso ser feliz e olhar para frente, ou eu posso viver as minhas dores do passado e resolver ficar lá, remoendo, ressentindo. E hoje a minha escolha é olhar para frente e ser feliz e mais leve. Que bom. E é uma questão de escolha. De escolha, exatamente. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. E eu espero você no próximo programa.